Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês algumas identidades em álgebra booleana. Esse vídeo aqui a gente faz parte da playlist Matemática Discreta do meu canal. Então se você está estudando esse assunto aí, quer aprender um pouco mais sobre o mesmo, vai a dica aí. Assiste os vídeos a partir desta playlist aqui, beleza? Então gente, aqui eu vou apresentar algumas das principais identidades que a gente utiliza em álgebra booleana. Identidades são fórmulas que nos permitem pegar uma expressão relativamente complicada e trabalhar ela de uma maneira mais fácil. E nós percebemos que haverá uma grande analogia a tudo que foi feito lá na aula de lógica proposicional. Então aqui mais ou menos eu só vou repassar essas propriedades. Vou estar olhando essa set aqui, demonstrando para a gente ver como mostrar que uma identidade booleana é verdadeira, mas no final das contas você vai ver que se você entendeu muito bem lá nas aulas de lógica, na parte de lógica, tem aí na playlist também, vai ficar tudo muito mais fácil aqui. Tá certo? Então vamos lá. Apresentamos a seguir algumas identidades da álgebra booleana. Primeira, duplo complemento. Então esse duplo complemento aqui, quer dizer, se eu tomar o complemento de um complemento, a barrinha dupla aqui, eu volto para o próprio valor da variável booleana. Isso aqui lá na lógica proposicional é o mesmo que dizer, a gente falar que a dupla negação de uma proposição é a própria proposição. Então há um análogo deste com este. Lá provavelmente o nome, se eu não me engano, é o mesmo. Aqui eu tenho as chamadas idempotências, quer dizer o seguinte: se eu operar um cara com ele mesmo, uma vez ou mais, eu sempre fica ele mesmo. Ou seja, x somado com x, ou x operado com produto, x produto booleano x, também dá o x. Então são chamadas idempotências. Aqui eu tenho duas, vou chamar essa aqui de 2.1 e essa aqui de 2.2. Então eu tenho duas idempotências, uma para cada sinal. Elementos neutros são elementos que, em uma certa operação, eles não modificam o valor de uma variável booleana. Por exemplo, se eu pegar x somado com 0, fica o valor x. Se eu pegar x multiplicado por 1, fica o valor x. Essas propriedades, às vezes, elas se parecem, nesse caso, com propriedades numéricas, mas é coincidência. Porque, por exemplo, x mais x nunca vai ser x, a não ser se x for 0 na soma. Então, cuidado para não confundir as coisas, tá certo? Aqui, as chamadas dominações. X operado somado com 1 dá 1. Então, nesse caso, o 1 domina a operação soma. Então, qualquer coisa somada com 1 dá 1. A mesma coisa aqui, ó. X produto 0 dá 0, ou seja, o 0 domina o produto. Agora, voltando aqui, a analogia nossa com a lógica. Aqui, por exemplo, x operado com a soma é equivalente a dizer isso aqui, ó, que P ou P, nesse primeiro caso, P ou P, é equivalente, o símbolozinho melhorar aqui, a P. E a mesma coisa, P e P, que o produto aqui, ele faz o papel de conjunção. P e P é equivalente a P. Isso aqui você pode mostrar, ou já mostramos lá na aula de lógica proposicional. Aqui a mesma coisa, ó, se eu tiver aqui, ó, P ou F, porque 0 faz o papel de F, o mais é o ou, e o vezes é o coisa, e o 1 é o verdadeiro. Então, P, uma proposição P qualquer, pode ser verdadeira ou falsa, operada com a proposição por meio da disjunção, que é falsa, isso aqui é a própria proposição P. A mesma coisa aqui, ó, uma proposição P e operada com uma proposição que é verdadeira, isso aqui vai ser o quê? P também. Então são elementos que são neutros, eles não atrapalham, eles não modificam em nada o valor da variável que é operada com eles. As dominações, no caso, se eu tiver assim, ó, P ou V, ou seja, qualquer coisa que eu colocar aqui com a conjunção V, vai dar sempre o que? Verdadeiro, Ó. Então esse V absorve o sinal, o valor da proposição, se o sinal for de disjunção. E aqui, P e F, aqui a gente sabe que na conjunção, se apenas um for falso, tudo já é falso. Então aqui vai dar falso. Aí a gente tem, seguindo, tem as comutativas, que eu posso trocar a ordem aqui. Os equivalentes lógicos seriam quem? P ou Q é equivalente a Q ou P. No caso da segunda aqui, P e Q é equivalente a Q e P. Então, assim, no final das contas, há uma analogia muito grande, de modo que se você já mostrou na lógica, você também já mostrou na álgebra booleana. Mas a gente vai fazer
para esse caso 7 aqui. Aqui é a mesma coisa, associativas, né, que eu posso. Se eu tiver que somar 3 elementos, eu posso somar os dois últimos, depois somar o resultado do primeiro, ou somar os dois primeiros, depois somar esse resultado dessa operação com os últimos. A mesma coisa também no produto, né? Eu posso associar o parênteses, né? Associar esse com esse primeiro, e depois, ou então esse com esse, e depois fazer o restante. Então, nesse caso aqui, seria o seguinte, ó, P ou Q ou R é equivalente a... Claro que aqui um parênteses, né, para indicar que a gente só age de forma binária, eu teria o quê? P ou Q ou R. Ou, então, com I, P e Q e R é equivalente a P e Q e R. Ou seja, a ordem que eu faço aí não altera. Distributiva, a gente não tem espaço ali para colocar, mas eu vou estar trabalhando ela aqui daqui a pouco no exemplo. A gente já conhece, né? Ou seja, aí eu não vou botar equivalente lógico, mas vamos lá. Ele diz que se eu operar um produto com uma soma, um produto de uma variável, uma soma de outras duas, eu posso distribuir esse produto para cada uma das variáveis e botar uma soma aqui no meio. A mesma coisa se eu operar uma soma com um produto aqui, eu posso distribuir esse mais, a primeira com mais para cada uma das variáveis, x mais y e x mais z, e botar um produto no meio. E as famosas leis de De Morgan, né? Que é o complemento de um produto, é a soma dos complementos booleanos de cada um. E o complemento de uma soma é o produto dos complementares booleanos de cada um. Então aqui eu tenho o complemento de um produto, é a soma dos complementos. E o complemento de uma soma é o produto dos complementos de cada parte, né? Se a gente for lá na lógica, eu tenho isso aqui, ó. P ou... Não, aqui é I, né? A primeira, P e Q complemento. Isso é equivalente a P complemento ou Q complemento. E aqui, P ou Q, a segunda complemento, é P complemento e Q complemento. E o engraçado é que o processo de prova dessas coisas, de demonstração da validade disso, é idêntico ao que a gente tem feito nas aulas de lógica. Quer ver? Vamos criar um exemplo aqui, nessa parte aqui, ó. Como aqui é a 7.1, vamos verificar essa aqui. Então, o nosso exemplo ele diz o seguinte, ó. Né? Vou botar aqui no nosso padrão. Então, verifique a propriedade 7.1, no caso a distributiva, né? Que é a propriedade distributiva. Dois pontinhos aqui. Então, gente, como é que a gente faz esse processo? A gente meio que já fez algo nesse sentido, mas aqui segue o mesmo padrão que foi visto lá nas aulas de lógica, que é o seguinte, eu vou ter que ter uma tabela, né? Porque eu vou ter que calcular isso aqui do ponto de vista de função, e calcular isso do ponto de vista de função, e ver que para as mesmas entradas eu tenho as mesmas saídas. É a mesma ideia lá na lógica. O que a gente fazia? A gente fazia a tabela verdade desta parte aqui, por exemplo. Se eu fosse mostrar essa aqui, eu faria a tabela verdade dessa parte e a tabela dessa. E eu viria que para as mesmas entradas elas têm as mesmas saídas, ou seja, correspondem. Ou seja, há uma dupla equivalência ali verdadeira, uma tautologia, se você preferir essa linguagem. Aqui a gente vai simplesmente calcular esse ponto, calcular esse e ver que dão iguais, mantidas as mesmas entradas. Então, para a gente fazer isso aqui, ó, vamos colocar assim. Como é uma demonstração, eu sugiro que você sempre escreva um texto mais bem elaborado. Então vamos assim, ó, consideremos a tabela a seguir. Então a gente está fazendo essa primeira aqui. Então, para eu calcular o valor dessa função, eu preciso das variáveis x, y e z. Então eu vou ter três colunas iniciais, x, depois y, depois z. Eu vou precisar do quê, gente? Eu vou precisar do y mais z, que é a soma. E vou precisar do x vezes o y mais z. Então, com isso, essa primeira coluna aqui, ó, já me dá o valor desta função. Agora eu continuo. Eu vou precisar de x vezes y e x vezes z. Então, x vezes y, x vezes z. E aí depois eu vou somar os dois, ó, x vezes y mais x vezes z. E esta última coluna vai me dar o lado de cá. Aí eu só tenho que comparar as duas e ver que elas são o quê? Iguais. Afinal, esta função aqui é uma função finita, como eu venho falando, as funções em álgebra booleana, elas, principalmente para quem está mexendo com o computador, elas têm que ser finitas, ou seja, tem que ter uma quantidade de valores aqui para as variáveis a assumir. Então, como é que a gente faz esse tipo de prova? É a chamada prova por exaustão. A gente mostra todos os casos. Certo? Então vamos lá.
Aqui sugere-se que a gente preenche de uma forma sistemática, né? Lá na lógica proposicional é o quê? 4 vezes, né? 4Fs. Eu tenho 8 Ks, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então aqui vai ser 4 uns e 4 zeros, ó. Agora aqui já vai ser 2 uns, 2 zeros, depois 2 uns, 2 zeros, e por último 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Então, isso aqui, gente, essa forma sistemática de preenchimento dessa parte aqui, é como se já viesse impresso lá na sua prova. Se estava resumindo a prova, já viesse impresso isso. Aqui é um padrão que é utilizado, e se você modifica ele, você vai ter dificuldade em corrigir uma questão para ele. Não que esteja errado. Se você botar os 8 casos, está ok. Você vai ver que sempre essa coluna aqui, já com a identidade, vai dar igual a essa aqui nas mesmas posições. Mas o ideal é você manter esse padrão aqui. Agora, y operado com z. Eu vou tirar essas setinhas aqui, daqui a pouco a gente vem para ela. Então eu quero operar essa coluna com essa. No mais, né, y mais z é a mesma coisa, ideia da disjunção. Ele só vai ser falso se os dois forem falsos, ou no caso, só vai ser zero se os dois forem zero. Então nesse caso vai ser aqui e aqui. Então, ó, eu vou puxar aqui, ó, 0, e 0 mais 0, 0. Então eu estou olhando essas duas colunas. O resto é tudo 1. Então aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Tá certo? Agora, eu vou operar quem? Esse cara que eu acabei de achar com o x, só que agora no produto. Então, o produto dessas duas coisas aqui, ela só vai ser o quê? 1 quando os dois forem 1. Então, eu procuro nesta coluna, nessa uns. Então, eu tenho aqui 1 e 1 aqui, 1 e 1, 1 e 1. Aí, da partir daqui, pelo menos um zero eu tenho, ó. Tenho aqui e aqui. Então, esses 5 últimos valores aqui vão ser todos zero e os primeiros vão ser 1, ó. Então, 1, 1, 1. Aí vai ficar tudo zero aqui, ó. 0, 0, 0, 0. Agora, vamos calcular x vezes y. Então, ó, x aqui, y aqui. Então, de novo, eu tenho que procurar onde só tem tudo 1. Aqui e aqui, os dois valores de x e y são 1. O resto tem pelo menos um zero aqui e zeros aqui. Então, vão ser zero a partir daqui. Então, vai ter 2 uns no início e o resto tudo zero. Agora, x operado com z. Esta e esta. Então, eu procuro onde tem 2 uns. Tem 2 uns aqui, aqui e aqui e aqui. E o resto, ó, tem um zero aqui, e a partir daqui tem um zero aqui e zero aqui. Então, no final das contas, vai ter um aqui na primeira e um na terceira linha, e zero em todo o restante. Você que está fazendo aí, faça no caderno, faça organizado. Se eu fosse fazer uma tabela aqui, ia demorar demais, usar régua e tal. Se ela já viesse pronta aqui, beleza. Mas faça aí no caderno, faça organizadinho. Agora eu vou operar esse cara com esse. Aqui a setinha, ó. Estou aqui agora, ó. Por meio da soma. Então, 1 operado com 1 dá 1. 1 operado com 0 dá 1. Afinal, na soma, basta que 1 tenha pelo menos 1. Para ele ser 1, aqui 1 operado com 1 dá 1. Agora, a partir daqui é tudo 0. Ó. 0 operado com 0. Então, vai dar 0, 0, 0, 0. Aqui 0, 0, 0, 0 e 0. Tá certo? Então, o que a gente observa, gente? Depois de calcular isso aqui, nós chegamos a isto, ó. Esta coluna, resultado para este lado, e esta coluna, resultado para este lado. Perceba que elas são o quê? Iguais. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coluna. E aqui, sexta, sétima, oitava coluna. Então, o que a gente faz? Para concluir já com a demonstração, temos que fazer de forma muito formal. Quer dizer, o ideal é que você faça todas as questões que você resolver com textos. Bem, a matemática não é só conta, não. A gente tem que explicar o que a gente está fazendo, né? Principalmente explicar o que a gente está fazendo, né? Porque se você faz de qualquer jeito, a pessoa não consegue entender, né? Não é útil. Então, ó, como as colunas 5 e 8, ou quinta e oitava, né? São iguais, né? Aí aqui esse iguais é no sentido assim, de mesmas entradas, né? Digamos assim, aqui estão as entradas, né? Então para as mesmas entradas elas são iguais. 3 1 seguidos de 5 zeros, né? Temos, deixa eu botar aqui então um pouco. Temos demonstrado a identidade
7.1. Agora, gente, qual é a graça aqui? A graça é que a gente não precisaria ter feito essa conta, gente. Se você repassar tudo aqui que for 1 para verdadeiro, tudo que for 0 para falso, você vai notar uma semelhança muito grande com algo que a gente já fez. Então a gente faz assim uma vez, né? Eu não vou fazer tudo aqui, mas aí eu vou deixar aí para você terminar em casa, ó. Aí você vai botar onde for 0 nessas primeiras e vai fazer isso de novo. E você vai ver que essas colunas aí vai dar 3 vezes 5Fs, 3 vezes 5Fs. Então, se a gente fizer essa associação aqui, ó, nós temos. Então, basicamente, estudar álgebra booleana é estudar lógica proposicional. Só que a gente vai acrescentar algumas coisas. Por exemplo, na álgebra booleana, para o computador já é melhor. Por quê? Porque ele trabalha muito bem com zeros e uns. Já a lógica proposicional não é tão bom. Mas as regras continuam, em boa parte dos casos, sendo as mesmas. Eu falo por que em boa parte? Porque tem coisas da lógica que a gente não adequa muito, talvez, na álgebra booleana, né? Pelo menos assim, a minha pouca experiência diz isso. E tem coisas da álgebra booleana que a gente não adequa muito bem na lógica e vice-versa. Ou seja, por isso que precisou se criar, né, esses dois campos aí. Mas eles são, em muito sentido, equivalentes. Beleza? Então é isso aí. Está aqui essas propriedades, tá certo? As propriedades, está aqui a prova de pelo menos uma delas, mas você não precisa ficar muito preocupado não. Se você entendeu bem lógica, aqui você pode meio que já passar rapidamente por essa aula aqui, sem muitos problemas, você não vai ter problemas aí na frente. Claro que nos próximos aulas a gente vai estar vendo coisas diferentes, que a gente ainda não viu na aula de lógica. Beleza? Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.